Tudo bem, Renato? Um abraço a você, Savoia, Paulo Lima, todo mundo ligado no programa. O Flamengo que encerrou a preparação para esse jogo no dia de ontem, o último treinamento, aquele trabalho no qual o Domenech pôde colocar novamente os titulares, né, os principais jogadores em campo, porque na segunda-feira, quem jogou a maior parte do tempo contra o Atlético Mineiro ficou fazendo o condicionamento, né, o recondicionamento físico. Há uma possibilidade, a gente tem aí a formação do Flamengo de uma mudança que é na zaga. É porque o Gustavo Henrique, ele treinou entre os titulares uma parte desse trabalho e o Léo Pereira poderia estar saindo do time. Mas é claro que a gente vai ficar sabendo mesmo quando a escalação for divulgada. Em princípio é isso. Então o time do Flamengo pode ter uma modificação, mas o restante da equipe, a mesma que entrou em campo contra o Atlético Mineiro, com o Diego Alves no gol, o Rafinha na lateral direita, o Felipe Luiz na esquerda. Aí essa dúvida que eu falei na zaga, entre Léo Pereira e o Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio, Gerson, William Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O Domenech Torrent teve aí somente então este trabalho para corrigir os erros que ele identificou de um time que não estava compacto, quer mais toque rápido na bola, de 1, 2 toques. Ele considerou o segundo tempo do Flamengo e assumiu essa culpa de um time desorganizado na segunda etapa. Então, o Flamengo tem essa oportunidade agora contra o Atlético Goianiense de se recuperar da primeira partida, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Sobre essa questão, vocês vêm falando desde o início do programa, dos 4 jogadores que foram testados positivo para a Covid-19. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, lá na concentração em Goiânia, falou à repórter Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro, que o Flamengo vai acatar as recomendações da CBF, ou seja, tem jogo, vai entrar em campo. E eu apurei com algumas fontes do Flamengo e não há uma confirmação de que o clube vai tomar a iniciativa de pedir o adiamento do jogo, por exemplo. Então, essas as informações que a gente tem neste momento do Flamengo em relação a esses casos confirmados do Atlético Goianiense. Boa lá, e é nesse assunto que eu vou jogar aqui para os nossos comentaristas, começando pelo Savoia, porque eu, se fosse jogador do Flamengo, eu ia ficar ali com um pouco de medo, um pouco de receio, é claro, porque a notícia é uma novidade, né? Como a gente trouxe aqui desde o início, é uma questão de uma diretriz nova que vai ser colocada no protocolo da CBF, né? A galera aí que está testando positivo, com PCR positivo, assintomático, 10 dias, não tem mais a condição de transmitir esse vírus, né? Então é uma coisa nova para todo mundo, não só para nós, para os jogadores também. E se eu fosse jogadora do Flamengo, eu ia ficar com receio de entrar em campo hoje. Não sei você, Savoia. Então, se você lembrar bem o que eu disse na primeira entrada, eu disse exatamente isso, Renata, que se eu fosse jogador, eu ia ficar meio cabreiro com esse negócio. Pô, vou com um cara que está infectado, mas o vírus... Mas quem vai me convencer disso daí? Né? Eu teria muita preocupação, né? E outra coisa, você vê, usando um exemplo, o Gil, por exemplo, e o Léo Natel no Corinthians, eles foram confirmados, né? Infectados pelo vírus. Esses caras não treinaram com outros jogadores? Será que eles passaram para outros jogadores? Será que esses jogadores do Atlético também passaram para... É uma bola de neve, a gente não tem certeza de nada. Esse é o grande problema, mas eu concordo com você, cara. Se eu fosse jogador de futebol, numa situação dessa, eu ia entrar com medo, com toda certeza. Eu, pelo menos, né? É complicado. Lai, você trouxe aí essa questão da zaga do Flamengo, talvez uma modificação, Gustavo Henrique em campo ou não. Mais algum destaque para o Flamengo para esse jogo de hoje? Tem a volta do Diego, né, que fica à disposição, lembrando que ele se recuperou, né, de um quadro de virose e de gastroenterite. Então, no jogo passado, ele não ficou à disposição por isso, se recuperou, treinou na segunda e na terça-feira, e é uma opção. Além do Ramon, lateral esquerdo, jovem, jogador do Flamengo, das categorias de base, mais uma alternativa ao Felipe Luiz. Claro que tem o René, que é o ficha 1, mas tem também essa novidade
do Ramon na lateral esquerda, esses jogadores que estão com a delegação do Flamengo em Goiânia. Boa, Lai. Muito obrigada pelas informações do Flamengo. Qualquer novidade, estaremos aqui até o meio-dia ou então você entra aí durante a nossa programação aqui no Fox.